que não é ficção é documentário. Não, mas se bem que tem videoclipe, tem videoarte, tem programa, tem um monte de coisa. Mas então é meio que ficção e não ficção. E como que eu faço um roteiro para documentário, afinal de contas? Vem comigo que eu vou explicar muito sobre roteiros para não ficção. Fala povo, meu nome é Joane Velan, eu sou sua contadora de histórias oficial e no vídeo de hoje vou ensinar a fazer roteiro para documentário e formatos para web. Eu fiz um vídeo que está postado lá na página da Secult, no canal do YouTube, no Facebook e também foi exibido na TVE, que fala sobre o início, a roteirização e roteiro para ficção. E aqui nesse vídeo eu vou falar sobre roteiro para documentário e para formatos da web, como este daqui, que é um formato para web. Então eu aconselho bastante que vocês assistam o primeiro vídeo, que o link tá aqui na descrição, porque lá fala nomes chaves como storyline, argumento, que é um roteiro, para vocês já terem um papo introdutório para esse vídeo aqui. E se você quer fazer um roteiro para ficção, mais importante ainda. Tá, então eu vou partir do pressuposto que você já sabe essas nomenclaturas, porque a vida te ensinou. E se você clicou esse vídeo e não sabe o que é o Remonta, que é de onde partiu a ideia para fazer esses vídeos, o Remonta Audiovisual é uma formação técnica em audiovisual com uma equipe formada inteiramente por mulheres capixabas, onde a gente trouxe várias oficineiras para ensinar um pouco sobre a formação audiovisual. E nisso a gente fez um seminário, que tem vários vídeos já, que o link tá aqui, e também vamos fazer oficinas, algumas já foram feitas, outras serão feitas ainda, que é a formação técnica. A ideia era ser presencial, mas devido à pandemia a gente está fazendo a maior parte online. E aí alguns vídeos a gente disponibiliza como live, que vai estar aqui na descrição o canal do Remonta com todos esses vídeos, e outros vídeos foram para alunas selecionadas que mandaram o currículo antes. E eu falei lá no vídeo que eu fiz para Secult, que no seminário Novos Formatos Audiovisuais, muitas pessoas me perguntaram sobre o início para se inscrever o roteiro. A gente teve uma oficina de roteiro técnico. Tá, mas vamos começar aqui com as diferenças entre documentário e ficção? Pode parecer estranho eu falar isso, mas muita gente não sabe. Então vamos lá, o documentário tem que ser algo real. Ele pode ser informativo, didático, reflexivo, várias formas, mas ele tem que partir de algo que existe. Pessoas, lugares ou situações que existem. Inclusive, as imagens que vão entrar de apoio no seu documentário também tem que ser reais. Você não pode lá mandar alguém fazer um negócio e falar que é o documentário. Se foi isso, é legal você escrever ali embaixo simulação ou encenação. Apesar de que Nanook, o Esquimó, que é de 1922 e é considerado um dos primeiros documentários da história, na verdade, meio fake, teve cenas fake. Não é que o cara não era um esquimó e não morava ali, mas é porque tinha umas situações que só aconteciam em determinadas épocas do ano e o documentarista não conseguia ficar lá esse tempo todo. Então ele falou, tem como você entrar naquele barco, tem como você, pegar esse aqui, pegar um peixe, entrar nesse iglu aqui. E aí fizeram o primeiro documentário, mas a gente dá um desconto, porque naquela época as câmeras eram enormes, os filmes eram caríssimos, então assim, não dá muito pra exigir. Aí você me pergunta, eu posso fazer um documentário sobre algo que não existe? Pode, mas aí existe uma categoria chamada pseudodocumentário, que tem muitos maravilhosos. Tem um, inclusive, chamado This is Spinal Tap, que é como se fosse o dia a dia de uma banda de metal farofa, só que essa banda nunca existiu. A gente tem, por exemplo, seriados como The Office, que finge que é um documentário sobre o escritório. Mas se for um pseudodocumentário, é legal você falar em algum momento que é um pseudodocumentário, porque senão é fake news, a boa e velha mentira ou falcatrua. Mas para fazer um documentário, tem sim muitas coisas que se parecem com a ficção. Começando pela pesquisa, que eu também falei no outro vídeo, e a pesquisa no documentário ela é tão importante quanto na ficção. Mentira! Ela é mais importante do que na ficção. Porque na ficção, você pode pegar uma pesquisa sobre um local. Por exemplo, você quer fazer um filme sobre Itaúnas, as dunas, e você quer dizer que foi uma empresa de areia que tacou aquilo tudo ali. Você faz uma pesquisa sobre como é a verdadeira formação das dunas e a partir daí você muda isso, bota lá a sua história e tem aquilo só como base. Mas se no documentário a formação das dunas de Itaúnas é algo importante, é sobre isso que você quer falar, você tem que pesquisar a fundo e em fontes confiáveis. São veículos tradicionais e também pessoas que moraram lá, gente que pode testemunhar, e não qualquer site aí da internet que não tem nem domínio comprado. Existe, inclusive, uma profissão que se chama pesquisador para documentário, para você ver como é importante essa parte. Se você é curioso, absorve informação fácil, gosta de estudar, de pesquisar, talvez essa seja uma boa para você. E depois que você pesquisou, é muito legal você criar pastas, tanto na hora da pesquisa quanto na hora da execução.
Eu gosto de dividir tudo em pastas, tipo, eu tenho lá a pesquisa, e dentro da pesquisa eu tenho as linhas, e dentro da gravação eu tenho as diárias, e tenho outra pasta escrito testes, esse tipo de coisa, que me ajuda muito na hora de organizar o meu documentário. Inclusive também é bom ter um caderno, uma coisa física, que você possa carregar para tudo quanto é lado, e que não saia da sua mão caso você esteja sem internet e acabe a bateria, ou qualquer uma dessas coisas. Inclusive esse é um dos primeiros passos para você fazer um documentário, você pode ter essa lista online ou offline, que é uma lista de tudo que você precisa ter para começar o seu documentário. E isso vai desde todas as pessoas que você precisa entrevistar, os locais que você tem que pesquisar, né, seja sites, livros, órgãos públicos, as locações que você tem que ir, tudo listado e uma ordem de como você vai fazer isso. Porque, gente, tudo é diária e tudo que é diária gasta dinheiro. Muitas vezes a câmera não é sua, às vezes você tem que alugar um carro, às vezes o local que você tem que ir paga pra entrar ou a pessoa cobra uma diária pra estar ali com você. Então, assim, é muito importante você planejar tudo. Tudo que você puder fazer por meio de e-mail, ligação e reunião é melhor do que estar em locação perdendo tempo. E nesse momento também é bom você criar o storyline, que eu também expliquei no outro vídeo o que é, mas é esse resumo pequenininho que conta a história do seu filme, para toda vez que você for falar para alguém, seja um curioso na rua, seja um entrevistado, seja alguém para quem você quer vender o seu projeto, você poder resumir em uma linha o que é o seu documentário. Por exemplo, no 90 Rounds a gente usava um storyline mais ou menos assim. 90 Rounds é a história do MC 90, um jovem rapper da periferia de Vitória que busca virar na sua carreira através de batalhas de rima e conteúdos na internet. Chega na hora do roteiro em si de documentário. Muita gente pergunta se documentário tem roteiro. E tem roteiro, na verdade tem dois roteiros. Um que ele é chamado de roteiro de intenções ou hipóteses sobre o tema, em alguns editais aí, concursos, que como que ele é? Você vai imaginar as coisas que vão acontecer no seu documentário. Às vezes não vai acontecer nada daquilo, mas são situações possíveis de acontecer. Nesse momento, você vai montar uma estrutura com tudo que você quer mostrar. Aí você vai falar quais são as locações possíveis de você estar, quais são as pessoas que você vai entrevistar e o que elas provavelmente vão falar e como você vai poder saber disso. Nesse roteiro também vão estar as perguntas que você vai fazer. Mesmo que você não vá usar essas perguntas no documentário, né, que você use somente a resposta, tem que estar ali as perguntas para quem está lendo entender onde você quer chegar. Inclusive, é muito bom você fazer perguntas bem direcionadas. Digamos, eu estava lá fazendo um documentário do 90 Rounds, né? Um documentário aí sobre batalha de rima e tal. Em vez de eu perguntar algo assim, 90, o que você acha de batalhar? Você acha que é legal pra você? Eu faço uma pergunta do tipo, 90, você acredita que estar batalhando e falando sobre esses temas tão importantes pra você, como periferia e negritude, ajuda a pensar você na sociedade? Ajuda a pensar você como cidadão e como MC? Tipo assim, você tem que fazer uma pergunta que a pessoa vai falar sobre aquilo, porque quanto mais abrangente for a pergunta, maior a chance da pessoa falar um monte de coisa que você não vai usar no seu documentário. E aí também, dentro dessas situações possíveis da estrutura, tem que ter a ver com o que as pessoas fazem, né? Quando a gente estava fazendo a Febre, um documentário sobre pichação, né, grafite no Espírito Santo, a gente não podia botar lá uma situação, fulano sai e vai fazer uma aula de jazz. Tipo assim, não tem como saber isso não tem a ver com o documentário. É muito mais fácil a gente colocar algo assim, fulano foi comprar uma lata de spray, fulano sentou e organizou seus materiais de pintura, porque são coisas que podem acontecer, né, gente? Então vai ali dentro do seu tema. E por isso que é também tão importante fazer uma pesquisa aprofundada dos seus personagens. Porque mesmo que você vai fazer um documentário sobre uma fábrica, sobre uma avenida, sobre uma praia, o que vai guiar são as pessoas e a experiência delas com o seu tema. No momento ali da estrutura e do pré-roteiro, pode ser uma hora boa de você fazer uma pré-entrevista. Talvez não vai dar tempo de você fazer uma pré-entrevista com todo mundo, mas fazer pelo menos com as pessoas centrais. No 90 Rounds, a gente fez uma entrevista para este canal, que o link tá aqui na descrição, e nessa pré-entrevista eu pude saber algumas coisas a mais sobre o 90, mas foi a primeira que eu fiz com ele? Não, eu já tinha feito muitas outras, né, informal e formalmente para outros veículos, e isso me ajudou a formar o personagem dentro da minha mente. E como era um curta-metragem muito centrado nele, a parte mais importante era fazer essa pré-entrevista com ele. Mas eu também coloquei ali na sugestão da estrutura que eu faria pré-entrevistas com outras pessoas. E fiz. Quando o projeto foi aprovado, eu fiz entrevista também com o Jack da Rua, com o César MC, com a mãe do 90, a Lelê, e com o 180, irmão do 90.
que são para entrevistas que eu não usei, na verdade usei para fazer outro vídeo aqui do canal, né? Também tá aqui na descrição, mas que eu não usei na estrutura do documentário, eu usei para saber o que eu ia filmar com o meu personagem, que perguntas eu poderia fazer com ele, que locais eu iria, né? Então vocês entenderam que essa parte da pesquisa, da roteirização e das pré-entrevistas é muito importante pro documentário? É bom entender isso, gente, porque não adianta nada você ter um monte de material sobre uma coisa e esses materiais não terem uma ligação entre si e principalmente não servirem para o seu objetivo principal, para o que você queria falar, afinal de contas, quando você pensou em fazer esse documentário. Essas pré-entrevistas, elas podem ser por telefone, pode ser ao vivo anotando e pode ser inclusive gravada, que foi o que eu fiz. Eu aconselho que minimamente seja por telefone e você peça a autorização da pessoa e grave, para você poder consultar esse material depois e para você ter melhor controle sobre ele. Então a gente pode dizer que o roteiro inicial do documentário, esse que você usa para aprovar o seu projeto, para mostrar para uma empresa, para mostrar para pessoas da equipe participarem com você, ele é um pré-roteiro. E em documentário é muito, muito comum quem idealizou, quem é o roteirista, ser também o diretor, porque geralmente é muito pessoal uma pesquisa de documentário e é muito importante que a equipe seja toda engajada. Dito isso, vamos falar de outra coisa linda e graciosa que se chama decupagem. Decupagem é escolher o seu material, é assistir tudo que foi gravado e ver o que disso você quer usar. Isso é muito importante tanto para afinar o seu tema, para deixar o seu tema mais nítido para quem está assistindo, quanto porque a maioria das vezes você vai ter que colocar o documentário dentro de algum tamanho específico. 15 minutos, 25 minutos, 52 minutos, dependendo do local para onde você quer mostrar. Esse processo tem que ser feito pelos diretores do filme e o editor junto, se não for a mesma pessoa, porque ele vai ter que participar e porque só ele sabe exatamente o que ele quer mostrar. Não adianta mesmo você querer que outras pessoas façam isso por você. A não ser que você tenha, assim, 10 horas filmado com os Beatles, com Maria Bethânia, não sei, um tema muito importante aí que todo mundo quer saber, que todo mundo acha legal. Pode ser que tenham pessoas afim de fazer isso pra você, selecionar os melhores materiais pra você. Mas geralmente o diretor vai ter que fazer isso, né? E aí como você faz uma boa decupagem? É legal você separar os dias que você filmou e os temas que você filmou. Digamos, dando um exemplo aí, né, do 90 House, né, porque é o que eu tenho aqui disponível pra falar, que é, por exemplo, eu separo ali uma diária em São Paulo quando ele tava na casa do Leozinho, em São Paulo quando ele tava na batalha, em Vitória quando ele tava na casa da mãe, em Vitória quando ele tava no Odomodê. E por aí vai, assim, você separa pra você saber o que você quer mostrar dentre as coisas que você filmou e quanto você quer mostrar disso. É legal você fazer uma tabelinha e você ir notando ali a minutagem que você achou legal e o nome do arquivo. Se você quiser ainda fazer uma terceira coluna, tipo interessante pra quê? Tipo interessante pra falar do quê? Pra mostrar o quê dentro do seu documentário? Melhor ainda, isso vai facilitar bastante. Depois que você fez isso, você vai fazer o roteiro. Exatamente. Que vai consistir basicamente em você colocar ali na ordem os trechos que você quer colocar e a sequência desses trechos. E você também vai ter que dizer se esse arquivo de imagem vai entrar só o áudio, só o vídeo ou o áudio e o vídeo. É também o momento de você pegar ali imagens de apoio, né? Coisas que você pegou, matérias de jornal, matérias na televisão, vídeos antigos da pessoa que não foi você que captou e ver se você vai querer entrar com isso de alguma forma e também colocar aonde você vai fazer isso entrar, em cima de qual fala, ou em cima de qual música, ou em qual ordem dentro do seu roteiro. Então a gente pode dizer isso, que o roteiro propriamente dito de documentário, ele é pós a filmagem e antes da edição. É pegar todo o material que você filmou e colocar ele na ordem, tentando fazer sentido e também deixando com a minutagem que você quer. É claro que isso não segue 100%, né, gente? Muitas vezes, em documentário, você leva mais tempo na ilha de edição do que filmando. E, muito provavelmente, mais tempo na ilha de edição do que algumas ficções, né? Se a gente tá falando aí de curta-metragem. Por quê? Porque quanto mais material você tiver, mais difíceis vão ser essas escolhas, porque vão existir muitas possibilidades. Você vai ficar com vontade de fazer um documentário sobre tudo que você filmou, mas calma, tenta pensar o que no seu tema ainda não foi explorado, o que no seu tema mais te chama atenção e o que no seu tema mais chama a atenção das pessoas. As pessoas gostariam de assistir. Porque lembrando que qualquer formato audiovisual, ele é feito para ser visto, né? Ele é feito para outras pessoas assistirem. Então pensa nessas três coisas para fazer o seu roteirinho de documentário.
Na hora que você está fazendo um roteiro propriamente dito, já com tudo filmado, também você já pode pensar um pouco a estética e a trilha sonora, para na hora da edição você só afinar isso. Você pode indicar ali, gostaria que isso fosse preto e branco, gostaria que isso fosse colorido, gostaria que fosse mais saturado, menos saturado, trilha sonora calma, agitada, trilha sonora desse artista aqui que eu escolhi. Isso tudo se você não for o editor, para poupar o trabalho do editor e ele já saber o que você quer e não ficar, tipo, indo e voltando da ilha de edição sem necessidade. Gente, eu tenho um sério problema. Todos os documentários que eu participei até hoje, como produção ou como direção, eu também editei, ou pelo menos participei ativamente da edição. Então, eu indiquei isso propriamente dito, mas fiz também essas experiências na ilha. Mas se você for dar para outra pessoa editar, tenha isso em mente. E também saiba que o diretor vai ter que ir direto na ilha de edição. Não adianta você deixar lá e depois ver como fica. Isso não funciona para documentário, gente. Não funciona. Inclusive, eu vou lançar aqui no canal um vídeo respondendo algumas perguntas que eu recebi em comentários, no Instagram e tudo mais. Então, se você faltou alguma coisa, deixa aqui. Porque agora nós vamos partir para formatos da web. Que esse aqui, por exemplo, esse vídeo é um formato para web. É um formato muito doido, porque ele é meio que uma oficina, meio que um vídeo explicativo, ele faz parte de um edital, mas não deixa de ser um formato da web gravado, pensado e roteirizado. Tá, existe um formato para web que ele é muito comum, que não é esse aqui, mas que tem muitos aqui no canal, que é um formato de entrevista, né? Também existe isso, um youtuber, um apresentador, chamar uma outra pessoa para entrevistar. E geralmente, quando você tem uma figura pública, o que vai diferir, né, o que vai diferenciar uma boa entrevista de uma entrevista ruim é o entrevistador. Porque é claro que tem gente que fala muito, tem gente que fala muito pouco, e isso é difícil. Mas se você já souber disso antes, se você já tiver visto outras entrevistas, se já tiver conversado com a pessoa pessoalmente, se já tiver ligado pra ela, falado com amigos dela, você vai saber como agir. Então você vai saber que uma pessoa que fala muito, você faz perguntas menores, você faz perguntas mais focadas no que você quer ouvir, pra poder a pessoa, né, não se distrair. E pra uma pessoa que fala pouco, você deixa abrangente, você retoma a pergunta, você repete a pergunta algumas vezes, até você conseguir extrair o melhor dela. Eu tenho aqui, por exemplo, uma entrevista com o MC Dudu, que tem muitas coisas interessantes, como essa daqui. A gente falou sobre isso, sobre o fato de que agora tem muita gente mais nova que chega com 10, 11 anos na batalha. E que a galera vê como uma pessoa meio... que fofo e tal. E com você não tinha muito isso, né? Comigo tinha mais isso pela parte do público. Do público. Rolou durante o tempo essa parte do público. Alguns MCs até me zoavam. Porém, não. Eu sempre fui tratado de igual pelos MCs, tá ligado? Eu conheci o 90, assim, das outras pessoas falando assim, porque na época nós éramos os mais novos. Que, tipo assim, pra mim é sempre muito legal entrevistar pessoas que eu conheço e que eu sou fã, como é o caso. Mas também, né, não é só porque eu sou amiga deles que eu sabia disso. Eu sei desse tipo de coisa porque eu pesquiso meus entrevistados antes de entrevistar eles aqui. Eu sei o que eles podem falar sobre determinado tema e eu sei principalmente coisas que eles não falariam. Então não faz sentido perguntar. Então saber o que o seu entrevistado gosta de falar, quais são as áreas dele de conhecimento, quais são as áreas dele de interesse, vão colaborar para a sua entrevista ser melhor. Você não pode deixar seu entrevistado desconfortável e também é muito legal você saber que tem coisas que o público não quer saber, tem coisas que o público já ouviu muito, ou tem coisas que são simplesmente desinteressantes, então é melhor você não colocar na sua entrevista. E também é legal pesquisar imagens, né? Imagens do seu entrevistado fazendo alguma outra coisa, ou gravar mesmo com ele no dia a dia, imagens de apoio, porque caso na hora que você está entrevistando uma coisa não case com a outra e você queira botar os dois assuntos, você tem que ter alguma transição. Então é legal. Muitos youtubers não fazem isso, né? Acontece, tem muita gente que faz com poucos recursos. Agora, se você quiser fazer uma parada de qualidade, uma coisa que não vai ter só views, mas que vai poder ser consultada no futuro, que as pessoas vão assistir daqui a anos e não somente naquela semana que você fez, é legal você ter isso. Isso aí, gente, é também fruto da pesquisa que eu falo em todos os momentos, que é muito importante. Os vídeos para web, ele tem que ter um direcionamento. Às vezes você vê uns vídeos de youtubers que falam sobre um monte de coisa ao mesmo tempo, uns exemplos de alguns que eu vejo, como por exemplo a Gabi de Pretas, o Ora Thiago, a Carol Moreira, a Mikan. Eles vão fazendo vários links, né, de coisas que eles gostam. Só que aquilo ali, obviamente, é roteirizado. A pessoa pode falar disso tudo sim, né? Tem um conhecimento sobre isso tudo. Só que para poder organizar melhor e para saber onde quer chegar, para saber o tamanho que esse vídeo vai ficar e o que ele quer passar, a pessoa faz o direcionamento do tema. Isso é muito importante tanto para vídeos de análises, comentários, quanto para vídeo aula. Você ter ali
A primeira coisa, o tema, sobre o que é esse vídeo. Por exemplo, este vídeo aqui é um vídeo sobre roteiro para documentário e formatos para web. Então eu vou falar primeiro do documentário, que é algo mais antigo e mais complexo. Então quando todo mundo souber mais os conceitos, eu trago para a web, que tem muitas semelhanças e algumas diferenças. Isso tudo foi pensado, o tema, a forma que eu ia abordar ele e o roteiro em si. Eu escrevo tudo que eu vou falar. Aí você pergunta, tudo? Tudo? Sim! Você veio falando aqui um monte de coisa, blá 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 blá, e pensa, isso tá no roteiro? Tá tudo no roteiro. É claro que eu posso errar uma palavra ou outra, mudar uma palavra ou outra, mas tá tudo escrito e tudo pensado pra eu não me perder e passar o conteúdo que eu quero passar. É claro que na edição também eu posso mudar algumas coisas, né? Decidir que eu vou acrescentar alguma coisa com lettering, tirar alguma coisa ou até mesmo fazer um offzinho ali mudando. Mas eu juro pra vocês que é muito mais fácil fazer em tópicos o que você quer falar e tentar falar das suas palavras ou decorar o que você vai falar, do que só pensar um tema muito vago e ir falando e depois melhorar isso na edição. Porque isso vai demorar muito mais tempo, você vai gastar mais tempo filmando, mais tempo vendo o que você fez e mais tempo editando. Nessa de você já escrever ali mais ou menos o que você quer falar, também é bom você pensar palavras que você quer usar e formas de falar isso mais facilmente, né? Coisas que vão te ajudar. Eu tenho um vídeo que tá aqui na descrição também sobre declamação, que ajuda a pensar aí formas de você falar o seu texto, seja online ou seja ao vivo, mas formas de você decorar melhor o seu texto e falar as coisas de forma mais nítida. Então quem tiver interesse nessa parte aí, né, que queira não só roteirizar os seus vídeos, mas também apresentar, tá aqui na descrição. Nos vídeos para web, principalmente os vídeos de análise e comentário, é muito bom também saber o que você vai usar de imagem de apoio. Por quê? Por exemplo, eu citei aí a entrevista que eu fiz com o Dudu e eu botei essa imagem. Eu tenho que saber que essa imagem existe, né? Porque se eu tô falando ali de uma imagem que eu lembro que eu já assisti, mas eu não tenho esse material, pode ser que eu tenha que cortar isso do vídeo porque eu não encontre, ou isso seja protegido por direitos autorais, ou a qualidade esteja péssima e eu não consigo usar. Então é legal você já separar alguns vídeos e fotos, não todos, mas alguns vídeos e fotos que você acha que vai te guiar na hora de você falar o seu roteiro e que vai ajudar as pessoas que estão vendo a entender melhor o seu tema. É legal também você pensar que quando a gente está falando de um vídeo para web, a gente está falando de imagem e som. Embora tenha muita gente que fica só ouvindo sem prestar muita atenção na imagem, as imagens elas podem trazer outras informações, sejam imagens de apoio, como eu disse, né? Imagens que colaboram com o que você está falando ou que contrariam o que você está falando, para gerar ali uma dúvida, uma ironia, uma reflexão, e também letterings, né? Ali escritinho, legendas, para as pessoas entenderem melhor, ou o nome do entrevistado, ou o nome de um local, qualquer coisa assim que colabore. O que eu posso dar para formatos da web é que eles são formatos mais livres, então você pode pensar às vezes corte mais seco, pulos de assunto, você mudar, por exemplo, a cor do seu vídeo, ou fazer uma vozinha engraçada, qualquer coisa assim, para poder dar uma dinamizada. Porque lembrando que o seu vídeo vai estar dentro de plataformas que tem milhões de outras pessoas. Então assim, né, trazer aí uma marca pessoal, mesmo que não foi você que escreveu o roteiro, né, você enquanto apresentador ou você enquanto editor pode trazer uma marca pessoal para os vídeos, para eles terem destaque no YouTube. A última dica para fechar isso aqui é pensar o tempo. Por exemplo, esse vídeo aqui, ele é uma videoaula, né, ele faz parte do projeto, como eu disse, aprovado pela Secult, Secretaria de Cultura de Estado do Espírito Santo, através do edital emergencial. E ele foi um vídeo pensado para ser grande, porque é um vídeo pensado para consulta, não é um vídeo pensado para ser visto imediatamente. É um vídeo que daqui a muito tempo eu posso enviar para as pessoas, usar como material didático. Então o tamanho dele não importa. Na verdade, é mais importante que eu tenha todas as informações, deixando o mínimo de dúvidas possível, porque pode ser que eu não esteja presente quando esse vídeo for mostrado, do que pensar num tamanho para visualizações. Mas se você quer fazer um vídeo para ser muito visualizado, é legal você pensar vídeos com menos de 20 minutos. Até vale a pena dividir o vídeo, como eu já fiz aqui no canal com a história da maconha, por exemplo, que eu fiz parte 1 e 2, maconha no cinema, porque eu achei que todas aquelas informações eram bacanas, mas o vídeo ficaria muito longo se ele fosse junto. Então pensar no tempo do seu vídeo e afinar o seu tema é a melhor coisa que você pode fazer. E se você gostar muito de um tema, faz mais de um vídeo, cara. Faz 2, 3 vídeos, que é melhor
as pessoas clicarem num vídeo que tem 15 minutos do que um vídeo que tem 40 minutos. Esse vídeo faz parte do projeto Remonta Roteiro, onde um tá publicado no canal da Secult e outro tá publicado aqui. A página do Remonta também tá disponível para quem quiser entrar, tá aqui na descrição. E ele foi feito a partir do edital emergencial promovido pela Secretaria de Cultura do Espírito Santo, Secult ES. Então, agradeço. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu sempre procuro responder. E eu espero que vocês se sintam incentivados com os últimos vídeos que eu tenho feito aqui nos canais da Secult, para também começarem a escrever, seja um livro, seja um roteiro, seja anotações, porque escrever, né, gente, é muito bom. É sempre bom contar a nossa versão dos fatos, a nossa visão da história. E é isso. Valeu, falou!